BJJ Protec é uma plataforma online dedicada a fornecer instrucionais e aulas de jiu-jitsu. Essa plataforma é um recurso valioso para praticantes de jiu-jitsu de todos os níveis, desde iniciantes até atletas experientes que desejam aprimorar suas habilidades e conhecimentos técnicos. Com uma ampla gama de conteúdo de alta qualidade, a BJJ Protec oferece aos entusiastas do jiu-jitsu a oportunidade de aprender com algum dos melhores instrutores e atletas do mundo, sem sair de casa. Você pode ter acesso a instrucionais com Roberto Ciborgue, Fabrício Andrei, Diogo Reis, Henrique Secone, Patrick Gaudio, Vitor Dória e outras feras. Torne-se um assinante hoje mesmo. Desfrute dos conteúdos e turbine seu jiu-jitsu. Evoluir não tem preço. Fala, galera do VF Comunica. Para mim é um prazer hoje receber esse faixa preta de jiu-jitsu aqui, que é uma das figuras mais importantes também de Manaus, que ajudou diretamente a impulsionar o esporte. Fabrício, mais conhecido como secretário Fabrício, lá em Manaus, faixa preta de jiu-jitsu. Mestre, é um prazer receber você aqui. O prazer é todo meu, mano. Te agradecer pela oportunidade. Nós estamos nessa luta aí pelo esporte há muito tempo, acreditando que nós podemos transformar vidas através dele. E o jiu-jitsu é uma filosofia de vida, né? Tá na minha vida desde criança, eu já tenho 48 anos. Comecei a praticar jiu-jitsu com 8 anos de idade. Aqui em Manaus isso é muito comum, né? As crianças procurarem a arte suave, o caminho suave como esporte. E para mim é um prazer estar falando aqui contigo. Já nos encontramos várias vezes aí por esse mundão afora. E mais uma vez agora pela internet. É isso aí. Mestre, conta pra gente um pouquinho como é que começou teu contato com o jiu-jitsu. Acho que parece que você treina ali com o Renzo Gracie também. Acho que é a faixa preta do Renzo Gracie. Conta pra gente aí como é que é. A minha história com o jiu-jitsu começou, eu comecei a treinar judô e muito cedo, até pela minha baixa estatura, eu entrava Seoi, entrava Haraiboshi e tal, e me destacava bastante. E aí, isso 86, 87, 88, o jiu-jitsu começou a ficar muito forte aqui em Manaus. Começou a tomar conta de tudo. O mestre Humberto Barbosa, aluno do mestre Oswaldo Alves, tinha vindo do Rio, né? Passou uma temporada lá, veio para cá, e começaram os campeonatos da Federação de Jiu-Jitsu muito... Só que o campeonato de judô tinha todo final de semana. Para você ter uma ideia, o Paulo Coelho era faixa branca, Ronaldo Jacaré era faixa branca, e eles ganhavam tudo no judô. Omar Salum, né, treinava comigo, e pra gente era muito... Nós, judoca, né, ficava, meu Deus, o que esse cara sabe que a gente não sabe? A gente dava uma queda, na época tinha cocara ainda, a luta não acabava, ia puxando e os caras ganhavam a luta da gente. E aí eu falei, eu tenho que aprender esse negócio. Procurei o Paulo Barros, né, que hoje é pastor, o Paulo Ameba, da Barraco Jiu-Jitsu, né, que revelou grandes talentos, inclusive o Omarzinho Salum começou lá, né, e tantos outros grandes nomes do jiu-jitsu amazonense. E comecei a aprender a arte suave para completar o meu judô. E aí, como todo mundo que começa na jiu-jitsu, me apaixonei, né, que tive a oportunidade de conviver com pessoas maravilhosas. O mestre Roger estava sempre por aqui, o mestre Rickson veio aqui várias vezes, e aí acabei me aproximando também do mestre Renzo, né, e de toda a família Gracie, o Ralph, e toda a turma que, por várias vezes, né, são responsáveis pela divulgação do jiu-jitsu no mundo, mas aqui em Manaus, principalmente, a família Gracie sempre foi muito presente, e eles acabaram fomentando ainda mais isso no meu coração. E aí, mestre, começa uma linda história de amor que não parou nunca mais. Né? Eu nunca mais tirei o kimono, seja para treinar judô, seja para treinar jiu-jitsu, ou a calça mesmo, para treinar luta livre, né, com o mestre Totonho. Nós tivemos durante muito tempo, como aconteceu no Rio de Janeiro, acabou se espelhando aqui uma rivalidade muito grande com a luta livre. Depois, graças a Deus, as coisas se uniram. Hoje, a turma da luta livre participa do campeonato de jiu-jitsu, a turma do jiu-jitsu participa do campeonato de luta livre, inclusive vai haver o Mundial aqui no próximo dia 6, com o mestre Totônio na frente, a mestre Juliana, e toda essa turma. E vários atletas de jiu-jitsu vão estar disputando, vão estar presentes, fazendo com que aquele evento fique cada vez mais brilhante, melhor, como merece a luta livre. Irado demais. Aí essa tua história no jiu-jitsu, você também é um faixa preta,
Mas eu acho que ali, e uma das coisas mais importantes que você fez pelo esporte, mesmo não sendo atleta, que a gente sempre fala que a nossa comunidade, ela precisa de várias forças unidas para que a gente chegue no patamar mais alto. E você foi diretamente essa pessoa que ajudou a impulsionar a carreira de diversos atletas. Voltando lá para 2012, lá atrás, né, quando não tinha toda essa perspectiva boa para o jiu-jitsu, para o SC, que pensar que ia ser um esporte grande hoje, você já apostava nas crianças que hoje se tornaram craques do esporte, são ídolos. Como que você conseguiu fomentar o jiu-jitsu estando numa posição dentro da Secretaria de Esporte? Eu fui secretário de esporte a primeira vez aqui na Secretaria Municipal, né, em 2009, e tinha uma proximidade muito grande com o mestre Oswaldo. E teve um grupo que sempre, durante muito tempo, inclusive até hoje, né, o mestre Elvis é o responsável pela Federação Brasileira de Jiu-Jitsu, acabavam tendo esse contato conosco. E durante muito tempo, essa influência que já vinha da minha vida, do meu cotidiano, e por eu ter sido atleta de judô, e por ter, na época, tentado viajar várias vezes e não conseguido, inclusive ter ido até a aeronáutica, né? Porque tinha aviões aqui que saíam com carga da aeronáutica e eles davam carona para algumas pessoas. Eu ia buscar essas caronas, então eu sabia o que era treinar, tentar buscar uma passagem aérea para disputar um campeonato fora, como foi o caso do brasileiro de Botucatu em 88, em São Paulo, né? Fui de carona num avião da aeronáutica para poder disputar. Então, tudo aquilo que o atleta vive, eu vivi. Seja ralando a orelha no tatame, seja treinando bastante, o kimono rasgado, e, enfim, eu disputei vários tipos de modalidades esportivas, né? Eu sou instrutor de capoeira, eu fui jogador de futebol profissional aqui, né? Então, de tudo, ando de skate até hoje, fiz 12 Ironmans de triatlon. Então, eu vivi intensamente aquilo que o esporte pode dar. Então, quando eu assumi a secretaria, não era um gestor, era um atleta que estava ali ocupando aquele espaço no momento. E começou aquele trabalho. Na época, o jiu-jitsu de pano, ele estava dando uma caída, né? E eu tive a oportunidade de ir a primeira vez a Abu Dhabi, o Abu Dhabi estava começando, o Leandro Lô era faixa azul ainda. Aí eu tive a oportunidade, o Leandro Lô, era o primeiro Abu Dhabi dele, eu estava lá com ele presente, Robert Pato, e uma infinidade de nomes que marcaram a época. Depois o cara de sapato era faixa azul também, né? Eu lembro como se fosse hoje, muitos atletas perdendo, o cara de sapato chama a defesa civil que as casinhas estão tudo caindo. E foi muito bacana o Paradeda na época, né? Fernando Paradeda era o responsável dessa interlocução com aquele aluno do Zé Mário Pérez, me levou até lá, e aí a gente começou, o Fábio Holanda, que é um dos líderes da BTT no Canadá também, foi outro grande parceiro, e aí a gente começou a fazer esse trabalho de tentar levar atletas para lá, né? Tive a oportunidade de ir até Gramado, na época uma das seletivas de Abu Dhabi eram lá, tentar aprender de como funcionava. Depois o Fábio Holanda, que era do Canadá, mas fazia seletiva em Natal, me levou para lá, né? Então, fui no Japão, enfim, rodei bastante, aprendi bastante, e aí veio a oportunidade de virar secretário de estadual de esporte, né? Eu falei, cara, eu tenho que arrumar um jeito de aproximar esses nossos atletas da gente. E eu criei o treino na madrugada, começava às 5 da manhã, a gente... e eu falava, ó, quer falar comigo? Eu tô lá no tatame 5 horas da manhã, vou estar de kimono. Depois que acabar o treino, eu começo o meu expediente. Mas se você quiser falar comigo mais cedo, eu tô lá. E aí o que aconteceu? Não tinha bandeira, não tinha... de uma equipe... Todas as equipes iam. A gente chegou a ter mais de 100 atletas no tatame, às 5 da manhã. Várias crianças, né, não iam para a festa, porque o primeiro ônibus passava às 10 para as 5. Né, e quem treinava tinha treino de wrestling com professores cubanos, logo após o treino de jiu-jitsu. Tinha o café da manhã, tinha almoço, tinha fisioterapia e tinha toda uma estrutura para revelar grandes atletas. Para você ter uma ideia, o Mel que chegava lá na Kombi dele, né, Mel Galvão, um grande parceiro, grande irmão, estava numa transição do projeto social dele e ele levou todas as crianças para lá. As crianças eram o Mica, de faixa laranja, Dinho de faixa amarela, o Fabrício André de faixa verde, a Brenda de faixa azul, a Franciele de faixa azul, Natan, Guilherme, enfim, Luiz Paulo, grandes nomes do jiu-jitsu.
A galera toda estava lá, tive a oportunidade de ter contato direto com alunos do Mestre Pina, da turma da Monteiro, vários atletas dessa galera hoje, Vitor, tem mais de 40 atletas morando em outros países. Tem gente morando na Irlanda, na China, Japão, Estados Unidos, ou em outros estados aqui. Graças a Deus, muita gente transformou sua vida. Tem a Espanha também, o Raimson Formiga, que é outra história muito interessante. O Raimson é um atleta de porte pequeno, e ele tinha 47 quilos, e era formiga porque ele era bem moreno, né? Baixinho, falava rápido. E ele chegou comigo, ele morava numa cidade chamada Codajás aqui. Ele arrumou uma confusão, parece que algum amigo, o irmão dele que estava devendo lá a boca, o traficante foi lá e cobrar, e ele bateu muito no traficante e veio fugir. Ele chegou com 3 bermudas e 2 camisas aqui, né, para o nosso Santo Treino. Nós tínhamos um hotel na vila, né, porque funcionava. E o Raimson falava: olha, o dia que eu for embora daqui, eu não volto mais. E é um dos grandes nomes para mim de superação, porque o Raimson hoje mora na Espanha, em Barcelona, tem a academia dele, luta MMA. É um cara que mudou a vida dele através do esporte, como tantos outros, né? E isso, eu acho que é melhor do que qualquer competição que você possa ganhar, né? Quando você consegue transformar vidas através do esporte. Eu acho que essa é a minha grande missão. Eu continuo tentando dar o exemplo até hoje, treinando todos os dias. Eu treino com o mestre Valdeci, o Oeste, que foi atleta da seleção brasileira de Oeste durante muito tempo. Foi 4º lugar no Pan-Americano, né? Tem o prof, alguns amigos cubanos dele aqui que trabalhavam conosco na época da Vila Olímpica, né? Treinei com judô com o sensei Giovan Dessi, com o sensei Júlio Prado, e o sensei Júlio Prado foi aluno do mestre Medi. Então, assim, são coisas... O Renzo, durante muito tempo, me acolheu nos Estados Unidos, é meu mestre de referência, meu irmão, meu parceiro. Imagina, o Renzo me liga de qualquer lugar do mundo. Aí eu, poxa, pensa que aconteceu alguma coisa, ele, mestre, tô ligando só para saber como é que você tá. Tá tudo bem? Você tá precisando de alguma coisa? Eu tô aqui no outro lado do mundo e tal. Mas é esse tipo de referência que eu quero ter na vida. Eu encontrei o mestre Rickson no ADCC de 2011, na China. E a gente estava trabalhando para trazer o ADCC do Brasil, que aconteceu em São Paulo. Ele ia acontecer aqui, né? Fui até lá e foi muito engraçado, porque o mestre Rickson já me conhecia. E na época, o Left Marigopoulos, que era o responsável pelo ADCC no Brasil, falou: olha, se tudo der errado aqui, você vai conhecer uma lenda do jiu-jitsu, que é o mestre Rickson. Eu falei: cara, comigo, né? Se ele lembrar de mim, eu já ganhei tudo aqui. E aí eu era faixa roxa ainda, cara. E aí eu descia de escadas e o Rickson olhou para trás e falou: mestre Fabrício, o que você está fazendo aqui? Eu falei: não, mestre, ele, ó, tem todo o meu aval, conheço esse menino e tal. E imagina, tava o Ben Henderson, tava o Zé Mário, a luta principal foi Zé Mário e Fábio Gugel. E, pô, passei então, se o mestre Rickson estava me chamando de mestre, eu de faixa roxa virei mestre para todo mundo rapidinho, né? Todo mundo... Eu não disputei aquela competição, mas foi algo incrível na minha vida, né? Pude conhecer de perto toda a estrutura do ADCC. Eu acabei saindo da secretaria e veio para o Brasil, mas infelizmente não para Manaus. Acabou vindo para São Paulo, mas de alguma forma eu contribuí para isso, né? Então, assim, cara, eu sou muito agradecido ao esporte, né? Por tudo que ele me proporcionou, e eu tento todos os dias devolver isso. Sendo secretário ou não sendo secretário, hoje eu sou professor de jiu-jitsu, eu acredito que eu posso ajudar a transformar vidas, né, através do esporte. Com o meu exemplo, 48 anos, eu acordo todo dia às 3h30 da manhã, pego meu kimono, a minha malha para treinar o wrestling. Nos domingos eu estou lá na Ponta Negra, que você conheceu muito bem, nadando naquele rio maravilhoso, andando de skate. Eu acho que não tem melhor exemplo do que eu ouvi de certa vez do mestre Almerinho, que é um cara fora de série. Para te ter uma ideia, faixa preta, tem doutorado, né, na área dele, do direito, é um escritor. E ele falou: cara, o que é mais legal em ti é que a gente consegue postar as coisas no Instagram, falar as coisas para as pessoas, mas o mais importante é a gente vive aquilo que a gente posta e o que a gente fala, né? Então acho que é isso que é o grande barato. Exato. E conta um pouco mais dessa história aí. Hoje a gente tem Diogo Reis, Fabrício Andrei e Mica Galvão como 3 dos maiores craques do esporte. Tem a Brenda também, Luiz Paulo, que está chegando agora na faixa preta, vai começar a fazer um barulho. Conta como é que você viu eles crescerem, mestre. Como é que era lá a ida
para treinar na Kombi, toda essa dificuldade que eles passaram para chegar nesse momento hoje? A minha história com o Mel foi muito abençoada, assim, por tudo, né, cara? Porque quando o Mel chegou lá, o treino da madrugada estava começando, conversou comigo com o mestre Fábio Trindade, que hoje é um dos líderes da Gracie Barra, é aluno do mestre Raimundo Barral, ele é líder das crianças de lá, inclusive fiquei super emocionado hoje ver uma posição dele na Gracie Mag, né, passando isso, e o Mel que chegou lá junto com o mestre Gabriel Moraes, também bicampeão mundial de jiu-jitsu, também ajoelhava lá conosco no tatame para treinar, era um celeiro de estrelas, imagina. O Carlos Holanda ia lá também, o esquisito, estava sempre conosco lá, com a equipe dele. Então nós tínhamos ganho, o Bibiano foi várias vezes quando estava em Manaus treinar conosco. A Alex Martins, lá de Dallas, sempre que vinha para o Brasil, e em Manaus estava lá conosco. Então, era uma diversidade de escolas, de forma de trabalhar, e a garotada do Mel que estava lá, cara, tentando mostrar serviço. Eu ainda cito aí o Natan, o Guilherme. Era uma, cara, eu dizer que era uma Kombi dos sonhos. A Kombi deve caber, sei lá, 10 pessoas. O Mel que andava com uma Kombi com 20. Eu não sei nem como não ficava no prédio. Era uma Kombi muito velha. Muito velha e houveram várias histórias, né? Uma vez o kimono do Dioguinho, ele tinha um kimono que uma menina deu pra ele, um kimono feminino, o kimono sumiu. O Diogo não tinha sequer kimono para treinar. E hoje o Diogo é patrocinado pela King, uma marca maravilhosa. Ele chegava para treinar, cara, eles treinavam cedo jiu-jitsu. Quando acabava o treino, é uma coisa do mestre Melker, né? Ele gosta muito de treinar a posição, então a gente ficava mais uma hora treinando posição, aí eles tomavam o café, e eu treinar o Wesley com o pessoal de Cuba, que cuidava do Wesley da seleção amazonense aqui, então eles treinavam com a seleção amazonense. Depois eles treinavam com a seleção amazonense de judô, né? Almoçavam e aí retornavam para casa. Então, a Giovana também, outra menina maravilhosa que está se despontando no MMA, mora, se não me engano, na Califórnia, agora em San Diego, estava muito tempo em Las Vegas, né? Também estava lá, fazia parte dessa equipe do mestre Mel, né? Tive a oportunidade de conviver com o Thaleson. A primeira passagem do Matheus Gabriel para ele para os Estados Unidos foi eu que dei, era faixa roxa ainda, faixa azul, na verdade. Né? Então, assim, cara, Thaleson é outro menino de ouro também. O Diego Pato, aluno do mestre Nabil, eu treinei com ele na Baixada Fluminense lá. O Pato, eu lembro que o dia que a gente estava fazendo uma vaquinha para ajudar, eu me emocionei muito, chorei, porque eu dei R$ 200 para ele, ele falou para mim que estava rico. Imagina isso, cara. Então, eram coisas assim, eu não tenho, eu vou te falar assim, de alguma forma eu acabei passando na vida desses garotos. Pô, o Gregory, cara, encontrei o Gregory que tá no UFC agora, com a esposa, com o filho, eu vi o Gregory garotinho, aluno do CC Henrique Machado, e o cara falou, meu amor, esse aqui é o Fabrício lá de Manaus, secretário que eu te falei, a gente encontrou no Rio. Então isso não tem, e voltando com a história do Mel, que eles entravam na Kombi e iam treinar, e o Mel começava uma rota 3 horas da manhã pegando esses garotos. O dia que o Fabrício chegou lá, para mim, é uma emoção muito grande, cara, porque ele falou, mestre, eu treinei com ele o dia inteiro, e o mestre Mel que falou, pô, conhecer esse garoto duro, né, forte? Eu falei, pô, maravilhoso. Perguntou o nome dele? Eu falei, não. Aí ele falou, pô, minha família gosta muito do senhor. Eu falei, mas como é que é seu nome? Ele, pô, é Fabrício. E aí aquilo ficou meu xará, eu ajudei praticamente todos a tirar o passaporte, a viajar para tirar o primeiro visto, participei diretamente de várias viagens dele, como crianças ainda, Pan Kids, Mundial Kids, de brasileiro, enquanto eu estive lá, foi algo maravilhoso, tremendo, uma amizade ficou muito bacana. Depois o Mel que acabou indo em 2016 para 2017, ele acabou indo para os Estados Unidos, foi a primeira vez que ele foi, ficou lá na academia do Hector, em Las Vegas, depois foi para Aliança com Cobrinha, lá em Hollywood. Ele retornou, eu tinha aberto o meu projeto, eu deixei de ser secretário, eu criei a Bronx House, né? Lembrando muito de periferia, aquela coisa toda. A gente abriu o provedor do nosso projeto, que era um cara maravilhoso, acabou falecendo depois, dono de um restaurante. Ele era o mantenedor do nosso projeto. O Mel que voltou dos Estados Unidos com o Diogo, com o Mica, né? Treinou conosco lá, junto com a academia do mestre Nabil, que revelou também grandes nomes, e continua revelando. E aí, nessa transição, o nosso mantenedor acabou falecendo num acidente de carro. Infelizmente, o nosso projeto social teve que fechar, que você sabe, isso tem um custo, e a gente trabalhava sem cobrar um centavo de ninguém. Eu falei, gente, agora eu vou ter que
botar meu kimono e tentar ajudar de uma outra forma, que eu não tenho como manter um projeto, mas tenho como tentar interferir na vida dessas crianças de alguma forma, que para mim ainda eram crianças e são até hoje, né? Você vê o Mika batia na gente de pasta laranja, pasta verde, ia ver desenho, cara. Imagina isso. Vai entender? Ele pegava o telefone dele para ver desenho. Era surreal. A gente já via nele muito potencial. A Brendinha, né, sempre teve aquela estrutura menorzinha, mas foi uma menina guerreira demais, né? E a Franciele, né, que acabou se classificando para o DCC, mas engravidando em seguida. Hoje já é mãe. Eu tenho certeza que daqui a pouco ela vai estar despontando aí, vamos ouvir muito falar dela. Tem o Edson também, que são outros garotos de uma nova geração do Melo. Mas, cara, assim, foram momentos maravilhosos. Eu acho que é como eu me sinto participando diretamente da vida deles e hoje de fora, participando com as minhas orações, com meus aplausos, com a minha vibração, indo lá no Instagram, comemorando. Eu acho que foi muito interessante essa transição que houve agora na vida dos três, né? É muito natural que a gente vá buscar novos caminhos, novos ares. Eu digo isso na política, né? Se você andar aqui, eu me dou bem com todos os partidos, com todas as pessoas, me falo com todos. Eu acho que a gente escolhe um lado porque é necessário, e assim que a gente, como é o caso de mim, escolher uma bandeira, botar um kimono, vestir uma farda, ir para a guerra, isso é natural. Agora, o respeito que a gente aprende lá no dojo, isso é eterno, isso é para todo mundo. Eu acho que isso que é o grande barato do jiu-jitsu hoje. Ver isso acontecendo, esse profissionalismo. As equipes estão surgindo, estão oferecendo vantagens, estão oferecendo apoio. Eu acho que é isso que é o grande momento. Se todo mundo conseguir entender isso e respeitar, assim, outro detalhe também interessante. O primeiro contato que eu tive nos Estados Unidos com o Cyborg, com o Dória, né? Já tinha tido contato com o Cyborg, porque o Cyborg foi campeão daquele ADCC que eu te falei em 2011. Ele ganhou do Bochecha. Na China, né? Na 2013. 2013. Ele perdeu do 2013, é verdade. Ele perdeu do Bochecha na categoria e ganhou da Bochecha na absoluta. Sim, sim. E para mim, cara, foi incrível. Então, quando eu fui na academia do Cyborg, tava lá o Ali, tava o Lô, tinha uma galera treinando ali, era um training camp com várias bandeiras, com várias pessoas. O Dora tava lá, um monte de pessoa grandão. Ele falou: pô, cara, chamei aqui porque eu queria que me ajudasse a intervir lá, para ver se não é o que vem para nossa equipe, né, junto com o Cyborg. E eu trouxe um montão de camisa, eu tava voltando pro Brasil, boné, camiseta. Então, assim, de alguma forma, a história dos meninos sempre esteve muito próximo da minha, né? E continua tendo, falo com eles até hoje. Uma vez quando voltou de São Paulo, a gente foi tirar junto o certificado de reservista dele, sabe? Enfim, cara, eu teria aqui N histórias. Tem uma história do jogo muito interessante também. Eu já tinha deixado de ser secretário, né? E eu tava me virando. E eu tava no carro, assim, não tão novo, né? E eu falei, cara, o Dioguinho falou: olha, a gente vai fazer uma feijoada lá em casa, e minha mãe quer muito que o senhor vá lá. Aí eu falei, pô, que bom, Dioguinho. Aí eu parei o carro, né? Aí ela me chamou num espaço que ela falou: poxa, eu tô muito preocupada. O mestre Melo, que você ficou botando essas coisas na cabeça do meu filho, ele vai acabar se frustrando, pô, pode ser que não dê certo, como é que vai ser e tal. Aí ele olhou para mim e falou: mestre, eu já falei para mamãe que eu aprendi que sonhar pequeno dá o mesmo trabalho de sonhar grande. E tá aí o Dioguinho hoje, né? E, cara, foi uma coisa muito interessante. Eu falei: Dioguinho, cara, tem paciência com a tua mãe e tal. E a mãe dela lá na porta. Eu fui ligar o carro no prego, mesmo. A gente teve que empurrar o carro. Eu falei: meu Deus. Ela falou: esse cara que tá no prego aqui na frente da minha casa tá incentivando meu filho. Imagina. Cara, e graças a Deus deu certo, né? O Mel que só é um sonho com essas crianças. Eu acho que ele deve estar muito orgulhoso, independente deles terem migrado para um outro time, que é muito natural, assim como o mestre Mel, que já esteve lá com o Cobrinha, na Aliança, durante o tempo nos Estados Unidos, quando eles estiveram lá, esteve com o Cyborg, agora tem um projeto dele mesmo e merece, porque ele construiu isso, né? É um excelente professor, um dos caras assim que estudam realmente as posições, a ciência do jiu-jitsu, a forma dele trabalhar é muito bacana, é meu amigo e irmão de tatame, mas essas crianças também, a gente cria um carinho que não tem explicação, né, cara? Então, o Luiz Paulo é outro. O Luiz Paulo tem uma filha com a Fran, né? Uma filhinha linda com a Fran. E a academia do Melo que ficava mais ou menos uns 40 minutos, 50 da casa do Luiz Paulo. E ele não tinha o dinheiro do ônibus, a Fran e o Luiz Paulo.
Aí eu acordava às 3, porque aí já quando o Melk montou o CT dele lá na Cidade Nova. Eu ia pro extremo da cidade, acordava 3 horas para buscar o Luiz Paulo, buscar a Fran, aí pro treino. Quando não buscava, né? O Ronaldinho, que teve aquele AVC, que é outro menino maravilhoso, que está treinando hoje, participando de campeonatos, né, para pessoas com deficiência. Mas, cara, um fenômeno. Enfim, é muita história, cara. Muita história. O Salenco também, que está nos Estados Unidos. O Salenco é uma emoção. Cara, o Salenco é um cara fora de série, cara. Só tem tamanho, né, cara? Aquele cara, tu olha pra ele assim e fala, meu Deus, o coração não consegue ser maior que ele, né? Sim. E é sempre bom você falar isso, Mestre Fabrício, porque 2012, 11, 2013, 14, não tinha um boom assim de internet, a rede social estava começando, e muita gente pode se esquecer do quão importante você foi pro esporte crescer, principalmente em Manaus, porque eu lembro quando eu era estagiário na Grace Mag, chegava muita matéria sobre você ajudando algum faixa azul a tirar vista. Eu lembro do Hudson Matheus, que estava ganhando Isso. tudo aqui, mas não conseguia viajar por causa do O visto. pai dele chegou comigo desesperado em Manacapuru pra gente tentar resolver. E olha que engraçado, né, cara? O mestre Gabriel que me ajudava nisso, né? O Gabriel se tornou expert e conseguia aprovar visto. Então eu já mandava o Gabriel daquele jeito calado dele, ia pro computador, a gente tentava fazer carta, fazer um montão de coisa. Eu cheguei a viajar para os Estados Unidos quando o visto do Fabrício, da Brenda, do Dimas, que é um outro menino maravilhoso do Mel também, que acabou indo cuidar da vida de uma outra forma, não seguindo o jiu-jitsu. Mas eu fui bater na Embaixada dos Americanos como secretário para tentar, de alguma forma, contribuir para que o visto dele saísse. E acabaram, graças a Deus, saindo. Insistiram bastante. Acho que a Brenda foi negada 3 ou 4 vezes onde ela conseguiu o visto dela. Né? E na perseverança, na persistência, mostrou que valeu a pena, né? Sim, verdade. E você também tem uma ótima relação, assim, que essa pessoa também é um amigo meu de longa data. A gente começou a ter uma relação profissional, depois evoluiu para uma amizade, que é o Bibiano Fernandes, né? Ele foi um Cara, dos primeiros expoentes do jiu-jitsu de Manaus, ali, um dos primeiros atletas a ganharem destaque nacional e internacional. Como é que foi assim que você conheceu o Bibiano? Que também, para quem sabe, tem uma história, um background assim, que teve que superar muitos problemas pessoais, né, mestre? cara, o Bibis aprendeu a ler e escrever com 12 anos, mais ou menos. Ele aprendeu a ler e escrever com a mãe do Ulisses Paixão, que era professor dele. Imagina isso. E o Bibianos, o Bibis que tinha tudo para dar errado na vida, porque a família dele é de Lábrea, né, no interior bem distante daqui, um lugar maravilhoso, mas muito distante da capital. Depois veio para Manaus, família, como a maioria das pessoas, enfrentando dificuldades, como é natural da vida de qualquer ser humano, mas muitos lutadores buscaram, e o Bibis, graças a Deus, encontrou o mestre Vinícius, que formou o mestre Rodrigo Pinheiro também, que está lá em San Antônio, arrebentando, fazendo um trabalho muito bonito lá no Texas, né? Que é mestre, o mestre Vinícius é mestre do mestre Pila, que formou o Alex Martins, que está lá em Dallas também, fazendo um trabalho. É uma história longa. Então, você pega essa árvore genealógica do jiu-jitsu, cara, é absurdo, assim. O quanto que Manaus revela pessoas. E, cara, o Bibis é um irmão que Deus me deu. Pra te ter uma ideia, eu falo com o mestre Renzo e com o Bibiano todo dia. Todo dia a gente se liga, se fala, conversa. Ele quer saber como é que eu tô, se tá tudo bem. Tem história do Bibis aqui, que pouca gente sabe. Ele tem um outro mestre aqui, que é o mestre Alex. Ele é oftalmologista, e aí ele descobriu que o mestre Alex era oftalmologista, perguntou contando uma cirurgia de catarata. Eu fiquei olhando, o que foi, Bibi? Ele, não, cara, tem 3 caras no hotel que eu tô com esse problema aí. Ele pagou a cirurgia, cara, numas 10 pessoas que eu vi, e nunca fez divulgação disso, nunca postou nada sobre isso, sabe? É um cara que procura interceder, ajudar muita gente, e ele tem essa coisa com ele não divulga isso. Não sei se é certo, não sei se é errado, mas a Bíblia diz que a mão direita faz, a esquerda não deve ver, e ele faz mesmo de coração. Tanto é que pouca gente sabe. E eu tive a oportunidade de viver isso perto dele. É um cara que me liga muito. Eu fui para as Filipinas com ele, tem outra história engraçada, era o Vitor. Ele ia disputar o cinturão, ia defender o cinturão do ONI Championship lá nas Filipinas.
E aí ele me apresentou pro Vitor, porque o Oni estava querendo vir do Brasil, o UFC já estava na Globo, e o Oni estava querendo vir, né? E o mestre Renzo, daquele jeito dele maluco, falou assim: ó, seguinte, o Rod vai lutar nesse evento também, vou me encontrar lá em Manila, nas Filipinas. Falei, pô, mestrão, tô indo pra lá. Aí eu peguei um avião, fui pra Dubai, de Dubai para as Filipinas, aquela distância. Aí eu falei, Vives, cadê o mestre Renzo? Ele falou, cara, a luta do Roger caiu, ele acabou se machucando, ele não vai vir, né? Provavelmente não deve vir. Mas o Vitor tá aqui, ele é de Singapura, é um dos donos do UFC, do One Championship e tal. E aí vamos conversar com ele. Tu trouxe um cartão de papel? Aí eu falei, pô, mas cartão de papel? Ele falou, cara, não sei por que eles dão valor para cartão de papel. Eu falei, não, mas ele põe a mão lá no Google, vai aparecer. Ele falou, não, vai querer um cartão de papel. E aí aconteceu algo que as pessoas têm que entender de como o jiu-jitsu é importante. O Vitor botou o telefone em cima da mesa e falou assim, você pode me dar a referência sua? Aí na minha cabeça, falou, cara, tem o mestre Rickson, tem o mestre Royler, o mestre Royce. Aí o mestre Renzo, aí quando eu falei o mestre Renzo, ele parou, né? Ele falou, você conhece o mestre Renzo? Eu falei, pô, é meu mestre. Aí ele falou, se eu ligar pra ele aqui, aí eu falei, pô, ele vai me direcionar, né? Pode ligar. Aí eu lembro em português, tu combinou com o Renzo, que tu mandou que ele vai ligar pro Renzo. Aí eu falei, cara, não, vou morar aqui, né, com o Renzo atendo. E aí, mestre, atendeu no livro a voz, ele, ó, tô aqui com o mestre Fabrício, ele tá dizendo que é seu aluno. Aí ele não é meu aluno, não, ele é meu irmão. Na hora deu uma congelada, né? Quando ele falou assim, Não, é meu... é meu irmão. Aí pô, só um minuto, pra eu falar em português com ele. Caralho, mestre, tu tá aí, a Filipina, põe um grau na tua faixa que tu é foda. E começou aí, cara, e brincando comigo, mas, assim, é um respeito que as pessoas têm pelo mestre Renzo em qualquer lugar do mundo que você for, que é absurdo. Eu digo para quem possa ouvir, assim, eu tenho muito contato com a família Gracie, cada um tem a sua virtude, tem a sua forma especial, mas o mestre Renzo, ele consegue transmitir aquilo que o jiu-jitsu precisa, essa simpatia, esse amor, esse carinho, que faz com que a nossa arte entre em lugares que a gente nunca imaginou. Ele fala vários idiomas, é um cara com a cabeça anos-luz na frente das pessoas comuns, e é um cara que merece. Eu acho que falta ainda essa homenagem da arte suave ao mestre Renzo, por tudo, pelo trabalho que ele fez nos Emirados Árabes, né, de levar o jiu-jitsu para lá, de fazer com que ele fomentar esse grande evento que patrocina, que paga uma bolsa maravilhosa para vários atletas, premiações. Eu acho que falta ainda contar melhor para essa meninada que não acompanhou, não só o lutador Renzo Gracie, mas como o pai, como parceiro, como mestre, como o Gordon Ryan, pô, tive outra história engraçada do Renzo. Eu já pego um voo, eu estava em Las Vegas, eu tinha lutado o Mundial de Master, e estava voltando para Las Vegas, estava indo de Las Vegas para Nova York, e são 2 aeroportos muito distantes, né? E eu tentei pegar uma conexão que pegasse no mesmo horário. Ele estava vindo de Los Angeles, teve aquele problema com o Ralph, né? Estava vendo negócio de advogado e tal, e ele estava voltando e eu tentei achar o mesmo voo. Eu peguei uma tempestade de areia em Charlotte, e aí o mestre Renzo acabou tendo que ficar lá me esperando quase 5 horas no aeroporto. Pra você ter uma ideia, né, cara? O meu mestre me esperando 5 horas no aeroporto pra gente ir pra casa dele em New Jersey. E aí, quando a gente voltou, ele falou, pô, Fabrício, é o seguinte, cara, tu vai me ajudar a dar aula hoje, eu tô muito sono, cara, não dormi essa noite. Falei, pô, mestre, meu inglês é pra pedir pra comer, é pra estar aqui acompanhando o senhor, mas não é pra dar aula pra ninguém. Ele, não esquenta a cabeça. É um menino que tocaram aqui, ó, numa noite, uma bandinha que tocou aqui ontem à noite, os amigos meus. Eu vou estar aqui no tatame do teu lado, mas aí eu vou falar, pô, isso que tu vai fazendo. Aí, cara, desce a bandinha, os caras com os microfones, aqueles pelos e tal, gente pra caramba. E eu, na minha ingenuidade, falei, mestre, que são esses caras aí que tem um montão de gente cercando ele. Esquenta não, Fabrício. As meninas do Nickelback, pô, vão tocar no Rock in Rio, pede logo o teu ingresso aí. Então, assim, pra ele é tudo muito simples, muito comum, porque ele é assim, cara. E eu tenho certeza que é muito isso que tem o Mika, essa simplicidade, tem os meninos, a Brenda, o Luiz, o Thaleson, que é outro amazonense também, que eu tive a oportunidade de conviver e ajudar de alguma forma, que está ocupando o espaço dele aí, e os irmãos Nagai, né, o Samuel, o irmão dele. Eu dei a primeira sapatilha do Samuel de Wesley para ele treinar.
sabe? Então, assim, cara, são muitas histórias, assim, eu fico muito feliz de ter contribuído, sabe? E eu entendo, até vi agora recentemente essa polêmica aí da ida dos meninos para uma Como outra é que você equipe. enxerga isso, mestre? Da galera ali comentando, às vezes até de uma forma agressiva pela saída deles. Como é que você enxerga isso tudo, tendo acompanhado a história deles, sabendo a fundo, assim, até mais do que a mídia pode contar hoje, que você viu eles bem pequenininhos. Como é que você enxerga toda Cara, essa mudança na carreira deles? eu tenho certeza que o mestre Mel, que no fundo do coração dele, está muito feliz, porque ele construiu essa oportunidade que os meninos estão tendo. Vocês estão sendo chamados para uma grande equipe, né? Não que a do mestre Mel que não seja, porque também é uma grande equipe, mas vocês estão sendo chamados para representar uma outra bandeira e estão tendo algum tipo de vantagem disso, é importante na vida deles. Eu tenho certeza que o mestre Mel está que nem eu, nas arquibancadas agora da vida, torcendo por eles para que dê certo. Eu acho que nós temos que entender isso. É como o Romário, que durante muito tempo foi ídolo do Vasco, conseguiu ser ídolo do Fluminense, né? Conseguiu ser ídolo de outros clubes, do Barcelona, do PSV, na Holanda. E é muito natural que isso aconteça. O jiu-jitsu está se profissionalizando. Então, se a gente olhar pelo lado bom da coisa, cara, é oportunidade. Eram crianças que tinham um sonho. O sonho encontrou oportunidade, cara. E graças a Deus hoje, o Diogo está sonhando grande, porque dá o mesmo trabalho de sonhar pequeno. Mas esse sonho virou realidade, materializou. E isso não quer dizer que eles seriam pessoas ruins. Só que eu tô com 48 anos, Vitor. Eu não posso mais lutar um campeonato mundial, uma categoria adulta. Mesmo que eu treine bastante, o meu tempo passou. O que eu posso fazer agora é me divertir no campeonato de Master. Ou como as pessoas falam, não dá para se divertir no campeonato, vai ser na porrada. Eu vou sair na porrada no campeonato de Master. Eu vou ficar amarradão, e seja qual for o resultado. Mas é Master, não é mais adulto. Então, a marca de kimono, de repente, pode não se interessar, a não ser que eu fosse Megaton, né? Que ainda consegue fazer essa proeza, né? Que é um cara também fora de série. Mas é muito raro um Master se destacar no adulto. E daqui a pouco essas crianças, que não são mais crianças, vão ser mais. Né? Daqui a pouco eles vão ter que, assim como o Vitor Shaolin, que foi o único cara que ganhou do Antônio Neto, né? Que durante muito tempo eu disputei competições com ele aqui, um dos caras mais técnicos que eu conheci na vida. Hoje o cara é hoje é engenheiro, dono de construtora, virado pra caramba. Então a vida ele continua botando kimono, ele continua treinando muito, mas o Antônio Neto não consegue mais disputar um campeonato mundial de jiu-jitsu como ele fez lá atrás. Ele foi vice-campeão mundial, perdendo por uma decisão de árbitro pro Shaolin. Né? Então, acho que essas coisas passam, né? São passageiras. E os meninos não vêm de família rica. Os meninos não vêm, muitos deles. O Dioguinho comprou a casa da mãe dele recente com o dinheiro que ele ganhou no DCC. Não sei se é uma coisa comum para todo mundo. Mas quem faz isso, quem pega o dinheiro de uma premiação e compra uma casa para a mãe, tá pago. O caráter dele foi forjado, foi formado. O exemplo dele tá aí. Pô, é grato, cara. Pô, não sei se eu tenho autorização para falar isso, mas só para te poder entender. O Fabrício combateu depressão com anime, cara. Ele não faz os movimentos do anime à toa. Aquilo ali faz parte da vida dele. A história do pai do Fabrício é uma história de muita luta, de complicações. E o Fabrício ouviu durante muito tempo de muita gente que ele ia ser igual ao pai dele. E ele não foi, ele foi diferente. Sabe? Então, ele tá cheio de anime tatuável. Cara, minha filha é fãzona, minha filha nunca botou um kimono, minha filha tem 18 anos e é fã de anime. E ela se identifica com o Fabrício. E o Fabrício é um menino do bem, casou com a Brenda, que vem de uma família humilde, de várias irmãs. A mãe dela se virou sozinha para criar ela, perrengue danado. E hoje, graças a Deus, a Brenda está casada com o Fabrício. Vivem muito bem do jiu-jitsu. Eu vi a Brenda ser a melhor peso por peso de Abu Dhabi, numa festa linda lá nos Emirados Árabes, sabe? Tá mudando a história da família dela. O Luiz Paulo do mesmo jeito, cara. O Luiz Paulo, a mãe do Luiz Paulo tem a minha idade, cara. Imagina isso. A mãe do Luiz Paulo tem a minha idade, um monte de culo vizinho. O pai dele tem um time de futebol lá no bairro, sabe? Que o Luiz de vez em quando jogava até escondido do Melk para poder agradar o pai, que é mais novo que eu. Pô, aí como é que tu vai dizer para essas crianças? Faz o seguinte, ó, deixa a oportunidade de lado, deixa quieto e espera que o tempo vai passar. E aí, o que vai ser da vida dele? Então, é uma decisão natural, normal. Eu não vejo o mestre Melk culpado disso, nem o menino, porque não existe culpado. Existe uma oportunidade que foi criada dentro do meio da luta, aquilo que a gente tanto sonhou.
né? Era um dos sonhos, né? O outro é o jiu-jitsu virar olímpico. Eu não sei se nós vamos conseguir ver isso ainda, né? Mas eu sou certeza que um Tomara dia. que não, mestre. Eu não É, queria muito jiu-jitsu olímpico, é, não. enfim, várias coisas vão acontecer, mas, cara, eu lutei no tatame de palha de arroz, aquele tatame verde que deixava o couro da cara da gente lá, Que né? a orelha, que a orelha ficava É, machucada rápido. a orelha ficava machucada rápido, porque a gente ia carregar pra uma competição cheia de formiga, cara. E hoje, pô, tatames olímpicos, tatames maravilhosos, sabe? Mais diversas marcas. Na minha época tinha Torá e Tigre de kimono, lembra? Era aquele tecido meio cru. Hoje você não consegue falar o nome das marcas de kimono. Então, pô, veio o Dioguinho, que teve um kimono roubado e não tinha o kimono para treinar, sendo patrocinado por uma marca mais. É uma das melhores marcas do mundo, que é a King. Sabe? Então, cara, assim, é entender que é o momento dele, a oportunidade foi criada. Eu tenho certeza que o Mestre Melk está no coração deles e eles estão no coração do Mestre Melk. Porque a gratidão é coisa de gente grande, né, cara? Gratidão é dívida que não prescreve. E eu vi a entrevista coletiva deles, eles falando sobre isso, sobre da forma que eles foram criados dentro do tatame, que todo mundo cria assim. Eu não conheço nenhum mestre que cria uma equipe que como se fosse uma família, né? É todo mundo por todo mundo, e é uma coisa bonita do jiu-jitsu, e isso, né? Pô, cara, assim, eu espero que dê tudo certo na vida deles. Eu mandei mensagem para todos eles: olha, amo vocês, meus irmãozinhos, tô aqui, sabe? Assim como eu também amo o Mestre Melk, sei da luta dele com os meninos, eu sei da luta dele com outras crianças que estão surgindo aí, o Marclay. Conheci o Marclay de faixa roxa, aluno do Mestre Soneca. Depois o Marclay migrou para a academia do Mestre Melk, está fazendo um trabalho lindo com as crianças. Hoje o Marclay já é de faixa preta, né? Com o Loreto, que é o moleque que veio de Santa Catarina para Manaus tentar a sorte no jiu-jitsu e acabou se destacando como grande professor ao lado do Barclay, o Leandrinho, que também tá lá disputando competição lá com o Melk em Jundiaí e dando aula. Quer dizer, cara, eu só tenho que agradecer, eu só tenho que dar glória a Deus, orar pela vida deles, orar pela Débora, pela esposa do Melk, que é a pessoa que não, mãe do Mica, que é a pessoa que não aparece muito. Sensacional ela. Mas ela tá sempre ali, cara, uma mãezona de todo mundo ali, dando suporte, agregando, né? Tratando, às vezes, das feridas do Melk, porque, às vezes, o Melk é muito fechadão, né? Ele não fala muito, guarda muitas coisas para ele, e ela é uma pessoa que consegue, né, cuidar dele bastante. Tem a Samin também, que é outra filha do Melk, menina faixa preta de jiu-jitsu também, pessoa maravilhosa. Enfim, cara, eu acho que foi um momento, a vida é feita de momentos. Tu imagina se eu quisesse todo mundo debaixo da minha asa que eu ajudei, ou quisesse que eles ficassem todo o tempo, porque o Fabrício, cara, só deles estarem lá, eu já tô feliz, já tô vibrando aqui, não Criou tô o mundo, né, mestre? criou pro mundo, cara. Deus me deu a oportunidade de ajudá-los, eu fiz isso. E eu tenho certeza que eles vão ter a oportunidade de ajudar outras pessoas, de investir, como o Mika tá fazendo com aquelas crianças que eu vi lá, né? Da mesma forma que aconteceu com ele. Cara, você viu no dia do Majestic, né? O Mika falando pra você de tudo que a gente viveu. E a gente se emociona, é natural, né? Porque, pô, ele me chamava de tio. Hoje o Mika tá com a mão, acho que tamanho da minha cabeça, né? Maior que eu, enorme, e não perdeu a simplicidade, a humildade. E assim, o comportamento. Tem o Iago também, outro faixa preta, que tá lá com o Mac Mel, que fez uma lutona aqui no Majestic também. Enfim, cara, e tem uma nova geração vindo aí. E eu tenho certeza que situações como essa vão se reproduzir do jeito que está hoje, na Aliança, na Adriarte, na Academia do Mestre Melk, em outros grupos, em outras equipes, né? Um dia desse eu vi umas crianças migrando, jovens, né, migrando da Adriarte para uma outra equipe, estavam se desligando para seguir outro caminho, que é muito natural, né? Tem a Grace Maitá, né, durante muito tempo teve a hegemonia do jiu-jitsu ali no Rio de Janeiro, junto com a Grace Barra, né, com o Carson Grace. Eu conheci o Carson Grace Júnior, um cara também fora de série. Enfim, é natural, essas coisas vão. A gente está indo, né? Eu espero só que as pessoas entendam, gente, que por trás do Dioguinho, da Brenda, do Fabrício, do Luiz, do Mica, tem família. Às vezes a gente não ganha uma competição, às vezes a gente toma uma decisão que é importante para nossa vida e de repente as pessoas acabam não entendendo. Aí o cara vai lá para a internet, cara, ofender, xingar, chamar o cara de creonte, né? Passou. Mestre, eu sou de um tempo
e não podia treinar na academia do outro. E em 2016 a gente acabou com isso aqui, quando a gente criou um tatame neutro, onde todas as escolas iam para lá, porque eu vou mostrar meu jogo. Cara, com a internet hoje, a coisa mais fácil do mundo é tu ver a luta de alguém, saber como ele treina, o que ele faz, como ele deixa de fazer. Então, é besteira. Né? Lá nos Estados Unidos, a questão do Open Net, né? O tatame aberto, as pessoas se juntam de outras escolas, né? Trocar experiências. Tive a oportunidade de conhecer o Daniel Gordon, a academia do mestre Renzo ainda, quando eles já estavam lá, se eu não me engano, 2019, 2020 ali. Eu tive na academia e era muito engraçado ver o mestre Dana escrevendo a posição, cara, sabe, estudando. E o Renzo chamando ele de cientista maluco. E ele pegou a faixa preta já, mas com uma idade mais avançada, né, cara? Mas com uma visão diferente de tudo. E tá aí, grandes atletas sendo formados por ele, né? Assim como o mestre Melk, né? Durante muito tempo, muita gente falou: o Melk nunca ganhou nada. Cara, mas tem gente que foi campeão mundial e que não consegue dar uma boa aula. Então, isso não é parâmetro. Cada um tem o seu dom, tem a sua forma de contribuir, de ajudar. Você comunicando, imagina ter o seu canal, ter o seu trabalho, como é que ficariam vários atletas aí no mundo. Todo mundo tem a sua importância. Exatamente. E esse conjunto de coisas que faz o juiz estar bonito como está hoje, cara. Criar oportunidade para os meninos. Pedir a Deus que ilumine esse momento, ilumine lá o mestre Fábio Gugel com os meninos, ilumine o mestre Bel com outros meninos, ilumine todos os mestres, né, com os seus meninos, com os seus jovens, com esses sonhos. Porque a academia é um lugar de sonhos, cara. É um lugar de sonhos. Tem muita criança ali, assim como acontece no futebol, está acontecendo no jiu-jitsu. Muita gente querendo viver do esporte, querendo ganhar um mundo através do esporte. E os professores, os faixas pretas, são esses realizadores de sonhos, né? Vocês estão buscando essas oportunidades. A gente vê aí vários, poderia ficar aqui, você conhece mais do que eu, mas vários trabalhos lindos aí nas favelas do Rio de Janeiro, aqui em Manaus, em São Paulo, no sul do país. Eu tive a oportunidade de conhecer várias academias também, lá no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina. Todo lugar, mas tem um anjo com uma faixa preta, né, tentando encaminhar pessoas na vida, e toda essa galera merece respeito. Toda a galera merece um respeito. É o esporte que a gente ama, tem muito carinho. Dá um beijão aí no coração do mestre Melk, e que Papai do Céu possa continuar abençoando a vida dele, para ele abençoar a vida de outras crianças. Dá um beijão especial no Fabrício, no Luiz e na Brenda. Que Deus abençoe esse novo caminho da vida deles que eles estão escolhendo. Que eles possam continuar abençoando a família deles, sendo bons filhos. No caso da Brenda e do Fabrício, uma boa esposa e um bom marido. Né? O Luiz Paulo é um excelente pai para a filha da Fran, que também está se destacando. Então, assim, cara, eu queria muito que as pessoas olhassem esse outro lado. São pessoas maravilhosas, buscando oportunidade, porque a vida passa, né? E daqui a pouco essas oportunidades vão ficar para trás, e quem pegou, pegou, quem não pegou, vai ser só história para contar. Verdade. Mestre, eu tenho minha última pergunta para você. Majestic, rola mais uma edição esse ano ou não, só ano que vem? A gente estava aí no início do ano. Fala pra gente como que tá aí os planos do Majestic. Mestre, a gente tá amarradão em fazer o próximo Majestic, mas a gente quer fazer uma festa, quer fazer um negócio maior do que a gente já fez. Então a gente está com muito cuidado, com muito zelo para fazer aquilo que o jiu-jitsu merece. Nós temos uma capital que produz muitos atletas, produz muitos talentos, e a gente quer que o Majestic seja do tamanho que ele deve ser. Então a gente está estudando tudo direitinho, seguindo as suas orientações, né? A gente bate muito cabeça, porque vamos fazer de qualquer jeito não dá para fazer, o jiu-jitsu não merece isso, não cabe mais de qualquer jeito, tem que ser profissional, né? A gente tem que buscar atender ainda melhor os atletas, com mais espaço, atender melhor o público, porque o público vai ser fã, vai gostar de praticar o esporte, e assim todo mundo cresce. Nós temos vários eventos hoje profissionais no Brasil, e a gente tem que ser um deles, né? Trabalhar de maneira profissional, com respeito ao atleta, com respeito ao público e com respeito a esse esporte maravilhoso que transforma e salva vidas. É verdade. Eu tava lá no Majestic, deixa eu ver só que voltou aqui. Tava no Majestic e foi um dos eventos que eu fui tratado de uma forma excepcional como mídia e como pessoa. Então é um evento que eu sempre vou falar
bem em todo lugar que eu for e vida longa ao Majestic. Eu mal posso esperar para voltar. E, mestre, muito obrigado por ter aceitado o convite de vir aqui contar um pouco da sua história aí, que tem grande importância e influência na vida de diversos craques do jiu-jitsu que vêm de Manaus. Poxa, mestre, obrigado. Dá um beijão na sua esposa aí, viu? Obrigado pelo trabalho que você faz pela comunidade do jiu-jitsu. Eu acho que é muito importante a gente agradecer, te exaltar, porque às vezes a gente fica, é defeito do Vitor, ele trabalha com isso. Não é não, cara. Seu trabalho bem feito ajuda a transformar vidas, ajuda a conquistar patrocínio, ajuda a abrir porta, e a gente do jiu-jitsu tem que se agradecer bastante. O trabalho que você fez com o Bibs aqui, pouca gente sabe, você passou um tempão aqui com o Bibs, e o Bibs levou coisas da nossa cidade que pouca gente conhecia, e de alguma forma o teu trabalho atrai turismo para Manaus, faz com que as pessoas venham gastar dinheiro aqui, gerar nossa economia, movimentar nossa economia, isso gera emprego. Então o teu trabalho é muito maior do que as pessoas possam imaginar. É muito maior do que o post no Instagram, do que a divulgação dos campeonatos. O teu trabalho transforma vidas, cara. Eu sou muito grato por isso. Eu sou um cara extremamente religioso. Eu acredito que Deus dá, como a gente estava falando anteriormente, né, uma missão para cada um. A sua é através do dom que Deus te deu de comunicar bem, de falar da luta, né? Você foi galgando vários espaços, né? Lá como estagiário e hoje dono do teu próprio negócio, e você continua com esse mesmo sorrisão, com esse mesmo carinho por onde vai, divulgando nossos atletas. Beijo aí no teu coração, mano. Que Deus te abençoe, prospere e que você continue fazendo esse trabalho maravilhoso. Tamo junto, até a próxima. Até a próxima. Usta. Secone na área, muito contente em estar finalizando meu primeiro instrucional de jiu-jitsu. Nós gravamos 5 módulos com muita coisa que vocês me veem fazerem nas competições, né? Muita coisa que vocês me veem fazendo nos treinos. Então tudo isso está bem esmiuçado, bem detalhado para você conseguir aplicar no teu jiu-jitsu. Fico muito contente em estar sendo o primeiro atleta a gravar com a BJJ Protect, uma plataforma que vai ganhar muito espaço no mercado do jiu-jitsu digital. Valeu? Então não perde tempo, entra lá, segue a BJJ Protect, fica atento que tudo isso vai estar disponível logo para você.